Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui nesse momento de estudo, de reflexões, nesse momento onde nosso coração busca fortalecer um pouquinho mais essa sintonia com Deus, nosso Pai. Busca fortalecer um pouquinho mais esse vínculo amoroso com o compromisso que trazemos. Compromisso da responsabilidade, compromisso da mudança na forma de ser, na forma de pensar, na forma de agir. Então, esses minutinhos aqui, quando sentamos, estudamos, refletimos, somos cada um de nós levados ao nosso mais íntimo. E é claro que ao nosso lado, vibrando para o nosso entendimento, para a nossa melhoria, os nossos amigos espirituais, nossos mentores, aqueles que já alcançaram um pouco mais de entendimento e já possuem no coração esse ato de perdoar, essa atitude já que foi praticada aqui na Terra, de olhar o próximo, seja esse próximo fisicamente a nós, familiares, amigos, próximos, distantes, que nos encontramos pelos nossos caminhos, próximos invisíveis. Então, esse entendimento do perdão, da reconciliação, isso já é muito claro para esses nossos mentores. Então, tentam eles nos inspirar todos os instantes para que façamos o mesmo. Tenhamos a resignação, tenhamos a humildade, tenhamos a obediência nas leis divinas, tenhamos a simplicidade e tenhamos a coragem de enfrentar esses nossos laços de sentimentos lá do passado, que muitas vezes são laços de sentimentos que carregamos, tão inferiores ainda, e hoje já temos o conhecimento do Evangelho de Jesus, já temos o entendimento da doutrina espírita. Então vamos ter a coragem de enfrentar isso e fazer a mudança necessária. E aí, quando voltarmos ao plano espiritual, vamos levar o melhor que já conquistamos aqui. Esse melhor é a paz de consciência nossa e daqueles que ficaram, para que não tenhamos surpresas ao chegar no plano espiritual. E aqueles a quais nós magoamos aqui na Terra, que nós ferimos, sejam nossos perseguidores de consciência, porque a nossa consciência vai ferver. Então vamos aproveitar a oportunidade de agora, desse momento. Que Jesus assim acolha todos os corações. Maria Santíssima, envolva, fortaleça todas as mães que têm nas mãos a ferramenta, o ato de educar. Educar com sabedoria que vem do Pai.
Que Jesus nos assista. Que assim seja. Pessoal, estamos aqui novamente, que bom, né? Como sempre, agradecendo a vida, agradecendo a Deus, agradecendo aos amigos, a todos que nos acompanham e que, junto a mim, junto à Seca, vamos tentando aprender e melhorar. Agradeçamos sempre a Deus pela oportunidade da vida, oportunidade de fazermos as correções necessárias, não esquecendo nunca, alcançar a Deus, chegar a Deus. Como se faz? O nosso próximo é a ponte que nos liga. Então vamos exercitar aí bem para atravessar essa ponte com tranquilidade e alcançar de verdade. Vamos começar nosso estudo de hoje, continuando então o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Estamos ainda nessas bem-aventuranças, no sermão que Jesus proferiu com sabedoria, como sempre, com amor, com caridade, naquele momento e que permanece, perdura, para sempre, para todo sempre. Graças a Deus estamos aqui estudando e aprendendo. Hoje eu vou ler um pouquinho Fonte Viva, Chico Xavier, Emmanuel, a mensagem 119. Eia agora. Eia agora, vós que dizeis amanhã. Está em Tiago. Agora, o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido, a dificuldade estará maior, a moléstia ficará mais grave, a ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão. O problema talvez surja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no porvir. A palavra útil pronunciada sem detença será sempre uma luz no quadro em que vives. Se deseja ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora, para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão com a desejável eficiência. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te detenhas na expectativa inoperante quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. Eia agora, diz-nos o Evangelho na palavra apostólica. Adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor. Olha que mensagem profunda, verdadeira. Pretendemos fazer algum bem ao próximo nosso, a um familiar, auxiliar, reconsiderar, se retratar com alguém. Façamos agora, nesse momento. Porque tudo que nós plantarmos, semearmos agora, nós vamos colher lá na frente. E quando nós falamos colher lá na frente, não significa colher lá no plano espiritual. Mas a gente começa a colher no dia seguinte ou no mesmo instante. Sabe aquela coisa de palavras, quando ditas impensadamente, como nós já falamos, quando deixamos a cólera ir tomando conta? O reflexo delas, o retorno é imediato e perdura. Perdura pela encarnação toda e até para outras encarnações.
Então vamos fazer a nossa parte, já que conhecemos o Evangelho de Jesus. Vamos começar desde agora. Que seja pouquinho a nossa parcela de contribuição, mas não sejamos indiferentes. Vamos semear a paz, que a paz, mesmo que o outro coração não tenha o entendimento ainda, ela vai brotar em favor daquele que fez e daqueles outros em algum momento. Então hoje, continuando a lição da semana passada, reconciliar-se com os adversários foi explanado pela nossa companheira, amiga querida Cidinha. Hoje eu falo sobre o item 7 e o item 8, o sacrifício mais agradável a Deus. E o item 8, o argueiro e a trave no olho. Gente, o que é esse argueiro? O que é essa trave? É nós observarmos todos os movimentos aos nossos arredores, ao nosso redor. É nós ficarmos ali observando os passos do outro, as atitudes do outro, buscando o defeito, a falta de atenção do outro, a falta de compreensão, enfim, só defeito. Esquecemos de nós, nossos olhos espirituais. Olhar para nós, detectarmos que não é a ação do outro, é a minha ação, o meu modo de ver, o meu modo de pensar, a minha atitude que deve ser mudada. O outro é o outro. Ele vai responder pelas ações dele, nós vamos responder pelas nossas. E todos nós já passamos aqui pela Terra e trazemos, sim, muitas situações não resolvidas ou mal resolvidas. E precisamos então aproveitar esse momento. É agora. Vamos reajustar, vamos corrigir, vamos retificar. Não tem aí a palavra, vou retificar o motor do carro. Vamos retificar o nosso íntimo. Vamos alterar de acordo com a linguagem do Evangelho de Jesus. Porque hoje já conhecemos. Essas são as lições de Jesus, que tanto falamos. E muitos de nós procuramos o auxiliar, o longe, lá fora. E esquecemos daqueles que estão aos nossos arredores, daqueles próximos, mais próximos a nós. Porque o próximo mais próximo a nós, muitas vezes é o mais difícil, porque é ele que nos traz aquele laço lá de um passado, onde é a oportunidade agora de reajustar. Então, muitas vezes é mais fácil nós buscarmos os sofredores lá de fora e fecharmos os olhos, os nossos olhares para aqueles que estão ao nosso lado. A oportunidade que Jesus sempre colocou: reconcilia-te com o teu irmão enquanto há tempo. Que tempo é esse? É o tempo, o momento, a hora, o atual. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos deixar os nossos orgulhos, vamos tirar essa trave do nosso olho, essas vendas que nós insistimos em manter. E façamos a nossa parte da nossa responsabilidade. A partir do momento que eu reconcilio com o meu irmão, eu não espero que ele venha me procurar. Se ele faltou, se ele falhou, como nós já dissemos, é o problema dele. Agora, quando nós falhamos, cai a ficha, né? Então, vamos pegar ali o linkzinho
voltar para o Evangelho e dar o passo. Porque a gente vai promover essa paz que nós tanto buscamos. Porque não pensemos nós que vamos chegar lá na frente, seja lá na frente aqui terra, no futuro aqui na terra, ou no futuro lá no plano espiritual. Ah, mas eu sou espírita, eu trabalho no centro, eu vou lá para a seca todo dia, toda semana. Eu trabalho de manhã, eu trabalho à tarde, eu trabalho à noite, eu faço isso, faço aquilo. E aquela situação minha em particular? Não é só a oração, entregar no altar todas as nossas boas intenções a Deus. Se eu tenho um coração magoado, se eu deixei um coração magoado, reconcilia-te. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. E tanto que aqui, no item 7, ele começa: portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Isso está em Mateus. Por quê, gente? Porque o outro não é a ponte que nos leva até Deus? Então, como é que eu vou lá? Vou ofertar? Aqui naquela época, né, as oferendas eram muitas. Enquanto eu deixava meu irmão caído lá na rua, eu passava, via um caído lá, mas agora eu não posso nem te ajudar porque eu preciso ir lá levar a minha oferenda, a minha oferta ao altar. Hoje nós temos isso ainda. Eu tenho um irmão aqui, doente, precisando de um alimento, precisando de uma troca de roupa. Ah, mas eu preciso ir lá. Eu tenho que ir lá porque lá é o meu trabalho e toda a espiritualidade me aguarda lá. Gente, o plano espiritual, os mentores amorosos, trabalhadores de Jesus, eles querem o socorro ao doente. Faça ao teu próximo. Comece pelo teu próximo mais próximo. E muitas vezes esse próximo mais próximo é o nosso eu. Socorra-te a ti. Socorra ao próximo, aquele companheiro que está ali. Quebre as correntes das mazelas do passado. É esse o momento. Vamos fazer esses reajustes. Então vamos lá. Quando Jesus disse: vai te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos. Que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros. E que se algum mal se tiver feito contra o irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixai ali a tua oferta diante do altar
e vai te reconciliar primeiro com teu irmão se queres ser agradável a Deus. As nossas preces, todos nós, hoje, acredito que todos nós já temos o hábito em fazer as nossas orações, ou antes de dormir, ou durante o dia, em qualquer que seja o momento. Façamos as nossas orações. Com certeza, o Pai, Ele ouve todas as nossas orações, nossas preces. Mas não esqueçamos aqui, antes de adentrarmos a essa igreja, nossa igreja interior, vamos lá, façamos como Santo Agostinho. O que eu fiz hoje? Eu posso me deitar com a consciência tranquila? É isso o Evangelho. Essas são as palavras, trazendo para o nosso dia a dia. E o item 9, o argueiro e a trave no olho. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como has de tirar o argueiro do olho de teu irmão. Também está em Mateus. Gente, qual é o nosso capricho, como ele diz aqui, da humanidade? Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. É o que nós falamos há pouco. Nós buscamos nas atitudes, nós buscamos nos passos do outro essa investigação, né? A investigação ali, silenciosa, mas essa observação só no negativo. Mas nós não percebemos o nosso. Então, é essa trave no olho que nós precisamos mudar. Deixemos então de ser orgulhosa. Essa lição de Jesus, ou essas lições de Jesus, é o quê? Desperta, meu filho. Despertemos nós para a simplicidade, despertemos para a humildade, despertemos para a resignação, despertemos para o respeito. Deixai o inimigo caminhar e não ficar perseguindo. Já pensou? Chegar lá com 100 anos e as nossas lembranças, só vêm as lembranças tristes das coisas erradas, e aí eu vou ter tempo de consertar? A gente não pode esquecer, tem uma coisa que eu acho bem legal, sabe? Todos têm uma preocupação muito grande com o obsessor. Gente, lembremos que as nossas obsessões, esse nosso olhar fixo, esse nosso desejo fixo, ele é uma obsessão. E lembremos que aqueles que um dia no passado fizeram parte do mesmo grupo que nós, e de repente nós mudamos, olha que legal, nós mudamos o nosso caminho, né, a nossa rota, encontramos com o Divino Mestre. Então há incompreensões naquele momento que ficaram. Como superar tudo isso? Fazendo o bem aqui. Porque cada um que nós socorremos aqui na Terra, esse um que nós socorremos tem milhares de amigos no plano espiritual e aqui na Terra. E a vibração do amor, ela chega em qualquer lugar. Imaginem então um inimigo, digamos assim, um inimigo desencarnado nosso, ao receber uma energia, uma vibração amorosa que foi prestado em socorro, em favor ao ente querido dele aqui na Terra. Então veja que tudo isso vai se quebrando. Então todo o processo dos nossos inimigos que nós criamos, ele vai se findando com as nossas atitudes do amor, amar ao próximo.
E amar ao próximo não é concordar com as coisas que estão erradas, digamos assim. Não é concordar com as ideias do outro. Seguir em paz, deixa que o outro siga. Oração, prece, vibração, perdão, entendimento. É esse o ensinamento de Jesus. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Olha que legal essa pergunta. É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto os morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Essa é a caridade que Jesus praticou lá atrás, em toda a sua caminhada. Já pensou, como sempre colocamos aqui, se Jesus ficasse nos julgando, nos avaliando, nos punindo pelo que nós fizemos e pelo que nós ainda fazemos, mesmo agora, há mais de 2000 anos? Pensemos e reflitamos com carinho, com sabedoria, com humildade, lição de Jesus. Humildade, simplicidade, obediência ao Pai Criador. Leiam, continuem a leitura, façam as análises necessárias para cada um de nós, para cada um, para si próprio, não para o outro. Que Jesus assim abençoe todos que passam por dificuldades, encarnados e desencarnados. Todos que trafegam pelas ruas, todos nos leitos dos hospitais, nas suas casas, os pais de família, as mães, a todos nós, a humanidade. Que Jesus não desista de nós, esteja sempre conosco, nos inspirando. Que assim seja, até um próximo momento.